Deus, Ele tem um tempo para cada um de nós. Já pensou se nós tivéssemos o controle sobre o tempo? Muitas vezes nós nem mesmo entendemos o tempo, o que está havendo, o que está acontecendo. Na verdade, nós estamos limitados ao tempo. Quantas vezes, talvez você já tenha dito assim: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu soubesse. Sendo que, na verdade, a oportunidade que passou, ela não voltará. Mas a oportunidade que se passa agora, ela deve ser aproveitada. O tempo de ontem não voltará, mas o tempo de hoje também não voltará depois de haver passado. Nós precisamos aprender a discernir o tempo, aprender a remir o tempo, como a palavra de Deus diz, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Mas, queridos, o anúncio que nós temos pela palavra de Deus nesta noite é que Deus, o dono do tempo, o Deus que está acima das épocas, acima das gerações, dos séculos e milênios, Ele transforma o nosso tempo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, e que você medite nessa noite sobre Jesus, o transformador da história. Jesus, o transformador do tempo. Atos capítulo 1, versículo 6. Eu não posso mudar o meu tempo. Eu não posso mudar o meu ontem. Eu não posso, talvez, decidir o meu amanhã. Mas comigo está o meu hoje. E mesmo que se o meu hoje eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, eu tenho comigo alguém que viveu ontem, ele foi o mesmo. Hoje, ele é o mesmo. E ele sempre será o mesmo, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz em Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai separou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o vistes subir. Jesus é o transformador da história. Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que as datas elas são marcadas entre antes e depois de Cristo. Ou seja, a vinda de Cristo, aquele tempo, aquele momento que precisamente os historiadores não podem provar, embora nós saibamos que é aproximadamente 2000 anos, mas não se sabe o dia exato, não se sabe o ano exato, mas bem próximo nós sabemos, com uma margem de erro pequena. Mas o que nós sabemos é que aquele tempo mudou todos os outros tempos. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo, ela muda o tempo. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, com a sua vida, com a minha vida. Quando Jesus ele entra na sua história, ele muda a sua história. Ele muda o seu tempo. A minha vida, ela se divide entre antes e depois de me encontrar com Cristo. E eu tenho certeza que é a vida de cada um de vocês. Irmãos, aqueles discípulos,
aqueles homens simples e também mulheres, que andaram com Jesus 3 anos e meio, foi um tempo de bênção para a vida deles. A vida daquelas pessoas foi transformada de maneira gloriosa. Quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus? Só, queridos, que quando Jesus morreu, aqueles 3 dias foi um tempo doloroso para aquelas pessoas. Aqueles 3 dias foi um tempo de angústia. Só que houve um dia em que ele ressuscitou e eles viram que o tempo de Deus sobre eles não havia acabado. E aí Jesus ficou na terra por volta de 40 dias, apareceu a várias pessoas, mas teve um dia que chegou o tempo, chegou a hora dele subir aos céus. E quando chegou essa hora, quando chegou esse tempo de Jesus subir, os discípulos estavam ali, e eles viram que Jesus ia embora e falaram: Senhor, mas não chegou o tempo? Eu achei que tinha chegado o tempo. Quanto tempo nós esperamos? Nós andamos contigo 3 anos e meio, foi bastante tempo. Nós esperamos o Senhor morto 3 dias e 3 noites, foi muito tempo. Nós estamos agora nesses últimos 40 dias, procurando te ver, o Senhor aparecer para nós, e agora chegou o tempo do Senhor subir. Jesus deu uma resposta para nós: olha, não compete a vocês saber tempos e épocas. É uma limitação do ser humano, é uma lei espiritual, nós não conseguimos discernir tempos e épocas. Por mais que eu reflita no meu ontem, eu não sou capaz de discernir com tanta sabedoria o que eu fiz ou deveria ter feito. Por mais que eu planeje o meu amanhã, eu não consigo determinar o que vai acontecer. Por mais que eu aproveite o meu hoje, quantas vezes eu deixo ele passar e não faço o que deveria ter feito. E Jesus disse: não vos compete saber tempos e épocas, mas haverá um tempo em que vocês receberão o Espírito Santo. Ou seja, a presença atemporal de Deus, a presença sobrenatural de Deus virá sobre vocês. E aí, vocês vão romper outra barreira, que é a barreira do espaço. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Outra limitação que eu tenho é a limitação do espaço. Eu só posso estar aqui agora. Por mais que eu possa mandar uma mensagem para alguém, mandar gravar algo para alguém, por mais que eu possa bater uma foto e guardar para o futuro, eu só estou aqui agora. Mas através do poder do Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos leva até os confins da terra. Irmão, Jesus é o transformador da história. Através da presença do Espírito Santo, hoje Ele nos dá um novo tempo em nossa vida. E também nos dá novos lugares. E aí Jesus subiu os céus. Os discípulos foram vendo ele subir. E eles ficaram olhando. Quando Jesus subiu e as nuvens encobriram, os discípulos continuaram olhando, esperando ver ele mais. Ele vai aparecer de novo. Só que ele não apareceu. Aí apareceu um anjo no chão. E eles olharam assim. O anjo falou: por que vocês estão olhando para o céu, gente? Por que vocês estão olhando para o céu? Ele um dia voltará. E aí nós estamos anunciando um novo tempo. O tempo da volta de Jesus. Se fosse hoje, você estaria preparado? Se Jesus viesse agora, você estaria pronto para se encontrar com Ele? E quantas vezes, queridos, nós ficamos olhando para o céu e querendo ver coisas, sendo que diante de nós tanta coisa já está acontecendo. Tanta coisa Deus já está cumprindo em nossa vida. Eu quero falar para você, de repente está que nem aqueles homens, olhando para Jesus e falando: Senhor, mas e agora? Quando que vai acontecer? Quando que vai ser o meu tempo? E você está limitado pelo tempo também e pelo espaço. Somente através da presença do Espírito Santo você pode vencer isso. Somente se preparando para a volta de Jesus. Eu quero falar aqui hoje 2 coisas que Jesus faz com o meu tempo, com o meu tempo de vida. 2 coisas que Jesus fez nesses 35 anos. 2 coisas que Jesus fez nos seus 20, nos seus 10, nos seus 40, sejam quantos anos você tiver, mas 2 coisas que Jesus pode fazer com esse segundo que agora passa, com um piscar de olhos, ou com um sopro que eu estou dando
e eu não sei se eu vou poder respirar novamente. Duas coisas que Jesus faz a qualquer momento, e Ele transforma o seu tempo. A primeira coisa que Jesus ele opera na minha vida e na sua vida, Ele transforma o ontem em nunca. Jesus transforma o ontem em nunca. A palavra de Deus diz em Miqueias 7,19 que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O seu pecado, o seu passado, aquilo que te entristece, aquilo que te persegue, aquele fantasma que você lembra todos os dias, a sua cabeça dói, talvez você se preocupa, aquilo que talvez te persegue, que aconteceu no passado, Jesus transforma em nunca, ou seja, Ele apaga o passado. A palavra de Deus diz em Atos 17:31 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, aquele tempo que você estava ignorante, Deus Ele perdoa os seus pecados. Irmãos, lembra daquela mulher, a mulher samaritana? A vida dela, o passado dela perseguia aquela mulher. Ela tentou ser feliz com um homem, com 2, com 3, com 4, com 5, e não conseguiu ser feliz. E o passado dela, quanto mais ela tentava consertar, mais ela piorava a vida dela. Até que um dia ela encontrou um homem diferente. E esse homem era Jesus. E Jesus falou assim: eu sei o seu passado, mas eu apago o teu passado, eu mudo a sua história. Aquela mulher que antes era conhecida por uma vida libertina, ela entrou na cidade de cabeça erguida e disse: eu conheci o profeta de Deus. E ele sabe a minha história. Ele me ama, mesmo sabendo a minha história. Ele transforma a minha história, porque Jesus transforma o ontem em nunca. Uma mulher ia sendo apedrejada, uma outra mulher, porque ela havia cometido adultério. E as pessoas iam tampar pedra nela até a morte. Mas de repente Jesus viu. Ele falou assim: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ou seja, olha para o seu passado. E aqueles homens foram deixando as pedras no chão e não apedrejaram aquela mulher. Aquela mulher olhou para Jesus. Jesus perguntou: mulher, quem te condena? Cadê as pessoas que estavam querendo te condenar? Foram todos embora, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, eu apaguei o teu passado, eu mudei a tua história. Depois Jesus encontrou com uma mulher que havia 18 anos ela andava encurvada. Eu não sei se ela tinha uma escoliose, um problema de coluna, uma corcunda, mas ela andava assim. E aí Jesus viu aquela mulher, e aquela mulher que 18 anos, ela não sabia o que era olhar para as frente. Jesus falou: mulher, levanta, seja liberta desse mal. E a mulher se levantou. Ela conseguiu olhar nos olhos das pessoas. A história dela mudou. E Jesus falou que Satanás prendeu ela por 18 anos. Mas aquele tempo foi apagado. Jesus transformou o ontem dela em nunca. Talvez o seu ontem, algo que foram feito com você, que falaram com você, falaram de você, talvez te persegue. Mas eu quero te anunciar que Jesus transforma o ontem em nunca. A segunda coisa que Jesus faz com qualquer segundo, qualquer tempo que você precisar, é transformar o amanhã em agora. Jesus transforma o futuro em presente. Aquilo que talvez você olha para frente e fala assim: só daqui a 20 anos que eu vou conseguir. Talvez você olhe para frente e pense assim: será que eu vou chegar lá? Jesus, Ele pode fazer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 12, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Aquilo que não tem, aquilo que não existe, talvez você olhe assim: não tem, não existe para mim alternativa. Jesus, Ele faz a porta aonde não há porta. Quanto mais difícil for, maior é o milagre na tua vida. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. Ou seja, a fé, ela visualiza o futuro, e o futuro se torna agora, presente. Só Jesus pode fazer isso. Transformar o futuro em agora. Irmãos, uma mulher sofreu de fluxo de sangue 12 anos.
Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. Ela olhava para o futuro e falava assim, não vai ter jeito, acabou meu dinheiro, não tem mais jeito. Mas de repente ela viu Jesus passar. E ao ver Jesus passar, ela se arrastou até Jesus. E quantas vezes, irmã, irmão, você passa tempo se arrastando? A sua vida é um arrasto de tanta luta e dificuldade. Só que Jesus, Ele transforma o amanhã em agora. Chegou o futuro daquela mulher. Aquilo que ela pensava que só daí mais 12 anos. Ela olhava para os 12 que passou e pensava, será que daqui mais 12? Aquilo se tornou agora. Foi apenas um toque. E o futuro chegou. Jesus curou aquela mulher e disse, filha, a tua fé te salvou. Depois Jesus encontrou uma mulher que carregava o enterro do seu filho na cidade de Naim. Ela era viúva, ou seja, uma viúva naquele tempo que não existia nem previdência social. A única esperança de sobrevivência que ela tinha era um filho que pudesse sustentá-la. Ou seja, o futuro daquela mulher acabou. Ela iria ser mendiga, ela não teria futuro mais. E de repente, aquele enterro andava, aquela mulher chorando. Jesus parou o enterro, ou seja, para. O futuro daquela mulher ia se acabar e Jesus parou aquele momento. Jesus tocou no morto e levantou aquele jovem. E o futuro da mulher voltou, porque o filho dela ressuscitou. Aquela mulher que pensou que não haveria mais futuro, Jesus deu a vida a ela. Quando Marta e Maria também ficaram esperando Jesus vir para curar Lázaro de uma doença. E passou um dia, elas contando o tempo, não tinha relógio. Mas elas contando o tempo, passou 2 dias. E aí aconteceu de Lázaro morrer, não sei quantos dias elas esperaram. Mas depois de ele morto, passou mais um dia. Passou mais 2, passou mais 3, passou 4 dias. E Lázaro já estava morto. E de repente Jesus chegou 4 dias atrasado. Só, queridos irmãos e irmãs, que Jesus nunca chega atrasado. Se por acaso ele demorou um pouco mais, no relógio do homem, foi para que Lázaro morresse. E no relógio de Deus, no tempo de Deus, em vez de ser um milagre apenas de uma pequena cura, uma cura a mais, Deus queria fazer um milagre maior, um milagre de ressurreição, porque Jesus não chega atrasado. E aquelas 2 mulheres que pensaram, nosso futuro acabou, nossos planos acabou. Elas tiveram que voltar para casa e ainda fizeram uma festa para Jesus. Porque Jesus transforma o futuro em agora. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode apagar o passado, nem a hipnose, nenhuma falha de memória, nenhum problema, nada pode apagar o passado. Mas Deus, Ele pode. Deus, Ele disse que até mesmo Deus esquece dos nossos pecados. E eu gostaria de terminar falando para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como é que está o tempo de vida seu? Como você tem vivido, o que você tem passado, o que está acontecendo, o que aconteceu? O que você espera que venha acontecer? Jesus pode transformar a sua história. Feche seus olhos agora, olhe pela sua vida. Deus querido, nós colocamos nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor agora. Cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que transforma a nossa vida. Cremos que o Senhor é aquele que muda a nossa história. Talvez, Pai amado, aqui haja alguém que precisa, Pai, de uma transformação na sua vida. Algo que passou e não voltará mais, mas o Senhor Deus pode restaurar agora. Talvez, Pai amado, hajam lembranças, hajam, Pai amado, pensamentos. E eu clamo agora pelo sangue de Jesus que o Senhor venha apagá-los.
Talvez haja alguém, Pai, que olha para o futuro e não vê esperança. Mas eu clamo ao Senhor agora. Traga o futuro para agora. E dê mais uma chance para o teu filho e para a tua filha. Eu abençoo para amar essas vidas. Que esse seja o tempo oportuno. Que este seja o tempo da salvação. Amém.